problemas ocasionados pela falta da água. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, né? Vamos lá, hein? Tá acabando. Logo, logo a gente vai ter aula no parque, nas escolas. Por enquanto, as nossas aulas continuam assim, à distância, mas juntinho no coração. Vamos lá. Hoje a aula do tio Adriano é sobre problemas ocasionados pela falta de água. Será que a gente vive sem água? Eu acho que não, hein? Desde que a gente acorda, precisamos da água. Para tudo a água é importante em minha vida. Quer ver como usar vocês? Olha lá. Imagina você dormindo. Ai, que soninho gostoso. Mas você vai ter que acordar. Primeiro lugar que você vai quando você acorda: banheiro. Você chega no banheiro e aí você tá com aquele bafo, os cabelos tudo pra cima. Nossa, tá um horror. Precisa de água, né? Você vai precisar de água. Você vai escovar o seu dente. Vai pegar a escova, a pasta. Cadê a água? Não tem água. Vai ficar com aquele bafo. Já não dá. Problema. Você vai tomar um banho. É? Cadê a água? Não tem água. Segundo problema. Você vai fazer um cocôzinho e um xixi. Vai apertar a descarga. Não tem água. Tá vendo? Um simples momento de eu levantar, ir no banheiro, fazer xixi, cocô, lavar, tomar banho, escovar os dentes, não tenho água. Então a água é muito importante em minha vida. Se eu não tenho água, eu fico doente. Agora, se eu tenho água, eu fico feliz, eu faço atividades. A água é o nosso combustível. Se nós não temos água, a gente fica triste, cansado. E lembra, tio? Sem água nós, já era. Sem água, os animais ficam tristinhos também, ficam doentes. Com água, felizes, brincam. Tá vendo como a água é importante para os animais também? As plantas precisam de água. Sem águas, murchinhas, quase morrendo. Com água, felizes. Então nós precisamos de água, os animais precisam de água, as plantinhas precisam de água. É muito importante. Olha lá essa foto aqui. Mais da metade do meu corpo humano é formado por água. Por isso que eu falei para vocês. O combustível nosso é água. Um carro, quando para no posto, abastece o combustível para andar. O nosso combustível é a água. Mais da metade do corpo humano é formada por água. Se você não toma água, você fica triste, cansado e não tem vontade de fazer nada. Então, temos que tomar água. Vocês estão tomando água? Você? Você? Isso, muito bom. Água, hein? Água é alimento. Nós não podemos esquecer que o nosso planeta ele é formado por água. Tem bastante água. Nós temos água salgada, água do mar, e temos a água doce, água dos rios. Não só dos rios, vocês vão ver. A água doce, nós encontramos elas nos rios, nós encontramos elas nas geleiras, lá no Polo Norte, no Polo Sul, e nós encontramos a água doce debaixo da terra. Rios subterrâneos. Então nós encontramos água doce nos rios, nós encontramos nas geleiras e nós encontramos nos rios subterrâneos. Só que, tem muito mais água salgada. Esse azul corresponde à água dos oceanos. E água doce, só esse pouquinho aqui. Temos pouca água doce. Então temos que cuidar da água doce.
que se acabar a água doce, ó, já era. Olha lá, nós usamos água doce. Nós usamos água doce, em primeiro lugar, para quem? Em segundo lugar, para quem? Em terceiro, como está a distribuição da água doce, tio, no planeta? Em primeiro lugar, a água doce vai para as plantações. As plantações são o primeiro lugar de água. Eles recebem bastante água. Por quê? Tem muita gente e precisa comer. Então, o primeiro lugar que vai a água doce é para as plantações. Chama-se irrigação. O segundo lugar, para as fábricas. As fábricas recebem bastante água também. Em segundo lugar, as fábricas. Para fazer objetos, as coisas, utiliza-se água. E em terceiro lugar, a água é para nós, para consumo humano. Mas está errado isso, né, tio? Tinha que ser consumo humano em primeiro, irrigação, plantações em segundo e terceiro, fábricas. Mas a ordem ao contrário. Algo está errado. Então, para nós, que deveríamos ser em primeiro lugar, nós somos em último lugar. É o sistema que nós vivemos. Quais são os problemas, né, que ocasionam para nós ficamos sem água? Muitos problemas. O primeiro problema para a gente ficar sem água é que nós usamos ainda os rios como lixo. Sim, nós jogamos tudo no lixo. Nós já vimos aulas passadas de poluição dos mares e dos rios. Ainda continuamos jogando o lixo no rio. Jogar o lixo no rio e poluí-lo é menos água para a gente. Segunda causa. Algumas cidades ainda utilizam o seu esgoto e jogam no rio. Não trata o esgoto. O esgoto nada mais é o xixi e o cocô que sai da sua casa, ele tem que ser tratado antes de voltar para os rios. Algumas cidades não têm isso. Então você faz seu xixi e seu cocô, vai para o esgoto que vai direto para o rio. E pode voltar para você também. Então o esgoto tem que ser tratado. Outro problema sério. Quando nós colocamos o veneno agrotóxico nas plantações, e quando chove, a chuva leva esse veneno até os rios, matando os peixes, poluindo os rios. Isso também é um motivo que faz a gente ficar sem água. São os problemas com a falta de água. Outro problema sério, a poluição das fábricas. As fábricas, a gente falou que ela usa bastante água, só que ela não trata a água. Ela despeja a água no rio. Isso. Ela solta a água no rio e deixa aquela água lá, suja e fedida, contaminando os peixinhos. Lá, o crescimento populacional. As crianças, bastante pessoas, consomem bastante água. Só que se desperdiçar, nós não vamos ter mais água. Então, o crescimento de pessoas, bastante pessoas, consomem água. Então, temos que preservar a água. Lá, o desperdício. Muita gente usa a água indevidamente. Fica tomando banho demorado, escova o dente com a torneira aberta, usa mangueira para lavar as calçadas, lava a louça com a torneira aberta. São um dos motivos que faz a gente ficar sem água. As pessoas não pensam que a água pode acabar. Outro problema sério. Existem árvorezinhas que moram perto dos rios. Se a gente cortar essas árvores, toda a terra vai cair dentro do rio. E aí o rio vai desaparecer. Porque as árvores em volta do rio protegem os rios. Chamado de matas ciliares. São as árvores que protegem os rios. Se eu tenho árvore do lado do rio, eu tenho rio. Agora, se eu não tenho as matas ciliares que protegem os rios, nós não temos rios. Se não temos rios, não temos água. E aí vocês já sabem. Já era. Outro problema sério. Se eu corto árvores, eu não tenho chuva. Simples assim. Se eu mantenho as árvores em pé, eu tenho chuva. Chuva, eu tenho água. Agora, se eu corto as árvores, eu não tenho mais chuvas. Climas secos, difícil de respirar, porque não tem as árvores. As árvores, elas fazem o quê? Um microclima, ou seja, agrada o meio ambiente, vai ter chuva. Se não temos árvores, não temos chuvas.
Ah lá, sem água eu fico doente, sem água eu não tenho comida, sem água eu não tenho energia, porque muitos dos objetos eletrônicos que nós temos vêm das forças das águas. Isso mesmo, nós aprendemos nas aulas passadas. Sem água, o meu animal fica doente. Qualquer animal sem água fica doente. As plantas ficam doentes. Sem água, as plantas morrendo, nós não temos o oxigênio. As plantas não fazem a fotossíntese. É aquele método de ela respirar um gás e mandar um gás limpinho para nós. Nós não temos isso. Se não tivermos plantas, não tem oxigênio. Não tem oxigênio, já era. Solução para isso: não desperdiçar a água, escovar o dente com a torneira fechada, lavar a louça com a torneira fechada, usar baldes, não usar mangueiras, né? Um encanamento não pode ter furinhos, senão ele fica vazando e desperdiça a água. Isso é uma solução. Outra solução: captar a água da chuva. Quando chover, eu coloco bacias grandes para pegar essa água. Peguei essa água, eu posso usar para plantar, para molhar as plantinhas, para lavar as calçadas. Eu estou utilizando uma água da chuva. Outra solução: não jogar mais lixo nos rios. Se a gente continuar poluindo os rios, nós não vamos ter água para a gente beber. Sim. Outro jeito também, uma solução. Sabe a água que sobra da máquina quando lava? Aquela água, pode usar ela para lavar a calçada. Aproveita essa água, dá mais um uso para ela. Isso também é uma solução. Outra solução é plantar mais árvores. Mais árvores igual a chuva. A conta é simples. Se eu tenho árvore, eu tenho chuva. Se eu não tenho árvore, eu não tenho chuva. Né? A mata ciliar, ou seja, essas árvores que moram perto dos rios, elas vão proteger os rios. Se eu tenho mata ciliar, eu tenho rio. Se eu não tenho mata ciliar, eu não tenho rio. A conta é simples. Preservou? Tem. Não preservou? Não tem. Ah lá, agora a gente vai fazer uma atividade. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A atividade de hoje do tio Adriano sobre os problemas ocasionados com a falta d'água, eu queria que vocês tirassem uma foto ou fizessem um vídeo mostrando onde nós encontramos a água doce que nós bebemos. Então, tira uma foto das torneiras, tira uma foto do chuveiro, da mangueira, todos esses lugares que tem água doce. Estou esperando a sua atividade. Ok? Um beijo, tio Adriano. Tchau!